eu vou passar a palavra à Cecília, já agradecendo a ela mais uma vez pelo pronto atendimento, as Priscilas também, e eu e o Eduardo estaremos aqui também acompanhando o chat, né? Então tem um primeiro momento de fala, apresentação aí delas, e depois a gente abre para perguntas. Então agradeço aí a presença já de todos, e Cecília, te passo a palavra, te agradecendo mais uma vez. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada pelo projeto, né, por mais essa oportunidade. E, assim, né, eu sou Cecília, sou coordenadora aqui da COSUP, tem já bastante anos, eu sempre trabalhei aqui. E tem a Priscila Pinheiro, que hoje está como gerente de compras, que daqui a pouco vai falar com vocês, e tem a Priscila Medeiros, que também trabalha aqui já tem algum tempo, nossa frigueira. E, assim, vamos falar sobre licitação de serviço. A licitação de serviço, ela é muito diferente, vamos dizer assim, da de materiais, porque ela é sempre única. Porque raramente a gente vai ter um objeto de serviço que seja igual a um outro, por N especificidades. E mais do que nunca, a gente precisa de estar atento na perfeita descrição do item, no planejamento, se está cumprindo exatamente as etapas que a gente precisa de cumprir para contratar serviço. E, assim, mais uma vez, bater na tecla, né, do PGC, que a gente precisa, necessita fazer um bom planejamento para a gente poder fazer boas contratações de serviço. Uma contratação que sempre todo mundo pede de serviço é o quê? Manutenção. Então, por que a gente não faz a previsão dessa contratação com calma, planeja, verifica se não tem outra unidade que utiliza o mesmo equipamento de vocês para, de repente, fazer uma licitação conjunta, ou então, se acha que tem, fala conosco, fala assim, inclui no calendário de compras manutenção de equipamentos de áudio e vídeo, para a gente poder fazer uma licitação maior, para poder ter sucesso, alguma coisa assim. Eu vou passar a palavra para Priscila Pinheiro, porque ela vai mostrar uns slides, esses slides vão ficar disponíveis na nossa página, na internet. A gente vai disponibilizar também o vídeo quando a Projeto passar ele para a gente. A Priscila Medeiros vai falar, mas na nossa página tem uma lista de serviços que são considerados contínuos, que é uma boa para a gente tirar dúvida quando a gente tem dúvida de serviço contínuo, não contínuo. A Priscila Medeiros vai trazer para vocês a diferença entre eles, mas, assim, essa lista é bem interessante. E ela não é taxativa. A gente pode ir inserindo à medida da necessidade da instituição. Tá bom? Então, eu vou passar agora para a Priscila e depois, mais tarde, a gente volta para as dúvidas, tá? Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Priscila Medeiros. Eu vou passar uns slides aqui para a gente, como eu fiz na outra apresentação, e no final a gente abre para dúvidas, perguntas, questionamentos, tá bom? Como a Cecília disse, a contratação de serviços é muito específica e a gente consegue perceber a dificuldade dos requisitantes, né, na hora de, principalmente, preencher o termo de referência e os demais documentos também que a IN5 trouxe. E também, assim, confirmar quais são exatamente os documentos que precisam ser enviados, o que não precisa. Eu vou compartilhar aqui a tela.
que foi. Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim. Tem como aumentar, Priscila, por favor? Deixa eu ver aqui. Bom, bem, assim como a contratação de material, o serviço, como a Cecília falou, também tem que estar contemplado no PGC. É o que eu falei. Tanto nessa IN5 que veio de 2017, quanto na nova lei de licitações aqui do ano passado, que vai ser implementada no que vem, a gente vê essa preocupação do governo com o planejamento das compras, né? Então, eu coloquei aqui a mesma tabela que eu tinha colocado da outra apresentação em relação ao planejamento, né, ao PGC e ao PAC. Nós tivemos a migração desses itens do PAC, né, como muitos de vocês puderam ver, tiveram dificuldades porque o sistema ficou muito instável. E hoje em dia a gente já não vai se falar mais em linha do PGC, né, que é isso que nós tínhamos, né, que esse ano nós utilizamos. Agora nós vamos falar de DFDs, que assim, num primeiro momento, os DFDs do PAC, do PGC, vão se tornar os mesmos DFDs, que é esse documento de formalização de demanda, que a gente precisa para contratar serviços. O DFD de serviços, ele já vinha sendo requisitado desde 2017, com a IN5. E como a gente vê, e o governo está se preparando, né, para essa fase de planejamento ficar cada vez maior e mais bem estruturada, esse DFD agora vai ser usado para compras também. Além do documento de formalização da demanda, que é o que a gente precisa, quando eu vou contratar serviços, eu preciso de formar uma equipe de planejamento. E eu preciso do estudo técnico preliminar, que isso também, na contratação de materiais, também é necessário, né? A legislação vigente hoje ainda é a Instrução Normativa número 5 de 2017. A gente, ao ler a nova lei a 14133, a gente vê que vai se manter esses instrumentos que a IN5 ela trouxe. Eles vieram para ficar, né? Não tem jeito. Eu coloco aqui, como eu tinha dito anteriormente, que é o que o governo pretende, né? Cada vez mais aumentar e tornar o planejamento cada vez mais uma ferramenta da administração pública, né? Deixa eu ver se tinha alguma coisa que eu deixei preparada aqui. Aqui, nesse slide, eu boto exatamente o que é preciso para eu enviar para a COSUP quando eu for requerer a contratação de um serviço. Eu preciso, na fase do planejamento da contratação, desses documentos. O documento de formalização da demanda, a formação da equipe de planejamento e o estudo técnico preliminar. Né? O estudo técnico preliminar, a gente já viu, é feito hoje em dia na estrutura lá do Compras, né? No site do Compras. O documento de formalização da demanda vai passar a ser feito também, mas hoje em dia, para serviço, a gente tem um modelinho que eu acho que não tem no nosso site hoje, mas eu preparei ele aqui, peguei lá da IN, que é um anexo da IN, já deixei em Word e eu vou disponibilizar junto com esse material aqui lá no nosso site, que é esse modelo de formalização da demanda. Mas isso aqui, para o ano que vem, vai ser o DFD que a gente
viu lá no PAC, no PGC de 2023, tá bom? A outra etapa, o gerenciamento de riscos. Eu preciso construir esse mapa de risco, que também faz parte dessa fase de planejamento. Também temos o modelo dele, vai estar disponível no nosso site, junto com o material aqui desse curso. E, claro, o termo de referência, o projeto básico, que é aqui que eu vou me ater mais nessa aula de hoje, porque é o que a gente vê que as pessoas têm mais dificuldade de preenchimento. Muita gente pede, né, como eu falei da outra vez, algum termo já preenchido para ajudar, para entender melhor, só que, como a Cecília disse, cada serviço é muito único, muito específico. E aí fica difícil nós enviarmos esses termos já preenchidos, porque sai com alguma coisa que às vezes é de outra contratação, é de outro serviço, não tem nada a ver com o que está sendo pedido. Nós que para uma compra de bens e equipamentos, o orçamento é fundamental, a pesquisa de preço, né? A gente se debruçou em cima disso na outra live. Mas eu acredito que, em relação a serviços, o que é realmente muito importante é o termo de referência. É um termo de referência, está bem especificado. Eu vou mostrar aqui para frente quais são os itens do termo que o requisitante precisa se atentar para preencher direitinho, para o fornecedor ter noção do que ele vai ofertar, para ele poder participar e, quando, né, futuramente concluir a compra, a gente não tem nenhum problema de má interpretação aí do nosso edital, né, que é baseado no termo de referência. Eu coloco aqui, gente, assim, para todo serviço eu preciso de todos esses documentos, é sempre uma questão que a gente fica em dúvida, né? Então, sim, dispensas, inexigibilidades precisam de todos esses documentos, a não ser que for de baixo valor. Dispensas e inexigibilidades de baixo valor, né? Que a gente ainda, esse final de ano e começo do ano que vem, ainda estamos usando, né, a 866, nesses artigos e incisos aqui, de baixo valor, aí a gente pode abster de enviar, por exemplo, um mapa de risco, instrumento de medição de resultado, mas só nesses casos. Se eu for fazer um pregão, eu preciso de todas essas documentações, tá bom? Falei um pouco sobre a IN 05, aí agora aqui, assim, um pouco mais na prática. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe um print de um processo aberto aqui de serviço, aqui no SEI da COSUP. Quais são os documentos aqui que o requisitante mandou para a gente? Ó, o documento de formalização da demanda, o termo de designação, o termo de referência, né, que a gente vai falar sobre ele, instrumento de medição de resultado, gerenciamento de riscos, isso aqui são anexos do termo de referência, os próprios orçamentos, né? Então, basicamente, são esses aqui os documentos que precisam ser enviados para a gente no caso de contratação de serviço. Aí aqui depois, né, a gente inclui a dotação, o edital e lembrando também, gente, que no nosso site, como eu disse da outra vez, hoje em dia vocês têm acesso a esses processos, eles são públicos, sabe? Eles não são restritos. Então, eu fiquei com dúvida no preenchimento de algum termo, eu posso entrar em algum pregão ou alguma dispensa de licitação que seja relacionado com o serviço que eu quero contratar e posso lá ver como foi preenchido o termo de referência. Aí é só ir lá e acessar aqui o termo de referência que eu vou conseguir, né, não me basear, mas tirar ideias, né, para o preenchimento desses documentos.
Bom, mas o que a gente vê que é o grande problema identificado aqui na COSUP? Os requisitantes terem certeza, saberem qual tipo de termo eles usam, porque eu não sei, eu não comentei, mas o termo de referência, ele precisa necessariamente ser o termo o modelo da AGU, né? Que a gente comentou na outra live também. Tem aquela notinha de rodapé, você fala assim, mas é só uma nota de rodapé, mas não é. Ali dentro tem as normativas vigentes, por isso que toda atualização, você precisa ficar atento nas atualizações da AGU, porque os normativos, eles vão se alterando com muita rapidez, né? E às vezes a gente fica para trás, e não pode, né? Isso aí é uma das nossas premissas, assim. Sempre usar os modelos da AGU. Mas os modelos da AGU têm muita diferença num modelo de serviço continuado para um serviço não continuado. Mas eu não sei se o meu serviço é continuado ou não continuado. Realmente é um tema que gera muita, não digo desconfiança, né, mas muita dúvida, até mesmo para a gente, assim. Tem alguns serviços que a gente tem que sentar, parar e ficar pensando, como foi o caso para a gente, chegou aqui o problema das becas, a gente precisava contratar uma empresa para fornecimento de becas aqui para a universidade, e a princípio pensamos que seria um serviço continuado, mas não, né? Ele se enquadra em não continuado. E o modelo da AGU diferencia muito. As coisas que eu preciso preencher para um é muito diferente do outro, o que pode dar muita dúvida. Gerar muita dúvida, né? Bom, aí aqui eu trouxe tentando desmistificar isso e, vamos dizer assim, teorizar, né? O que seria o serviço continuado, né? O serviço cuja interrupção pode comprometer a continuidade das atividades da administração e cuja necessidade de contratação deve estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente. Enquanto os não continuados são os serviços que têm escopo a obtenção de um produto específico em um período pré-determinado. Aí a gente volta lá no caso das becas. Nossa, mas as becas é um serviço contínuo, né? Eu vou precisar de várias vezes desse serviço, mas é um período pré-determinado, um produto específico. Eu sei quando são as minhas colações. São, sei lá, 3, 4 vezes ao ano. Eu tenho isso definido. Então, por isso que ele é definido como um serviço não continuado. Os serviços contínuos, ele ainda podem se dividir em sem dedicação de mão de obra exclusiva e com dedicação de mão de obra exclusiva. Esses dois termos, então, eles alteram muito o modelo da AGU. Quando é com dedicação de mão de obra exclusiva, eu tenho muito mais coisa para preencher. E se trata, geralmente, das nossas terceirizações. Então, assim, eu não vou me abster aqui muito hoje, falar muito sobre esses tipos de serviços, né? Com dedicação de mão de obra exclusiva, porque são muito específicos. Eu acho que as pessoas que elaboram esses termos já têm mais conhecimento, já se debruçam sobre eles há mais tempo, né? Então, eu vou falar aqui mais para vocês dos sem dedicação de mão de obra exclusiva e dos não continuados também, que é a maioria dos serviços. Priscila, deixa eu só fazer uma parte. Claro. Com relação ao serviço continuado, a gente tem a nota técnica. Hoje em dia, aqui na universidade, aqueles que são caracterizados como serviços continuados são os que estão na nota técnica, que é emitido pelo Proplan, que está lá no nosso site, e que, de repente, depois você podia até passar rapidinho quais são os serviços. Normalmente é manutenção, para poder ficar claro o que é o serviço continuado. O serviço continuado, ele pode ser prorrogado por até 60 meses. Uma das grandes diferenças é essa. O serviço não continuado, ele vai valer por um período de 1 ano, um período de 8 meses, de 6 meses, e só.
ele não pode ficar sendo prorrogado até os 60 meses. Inclusive, eu tinha separado aqui também, porque meu computador está um pouquinho lento. Mas eu vou chegar nele aqui na nota técnica para mostrar assim. Só voltando aqui, então. Acho que eu... Aqui, ó, seria o próximo slide mesmo. Cecília, vocês estão conseguindo me ouvir? Ou meu computador bugou de vez? Não, eu estou ouvindo agora. Estamos te ouvindo. Sim. Então, eu vou continuar aqui. Realmente, o próximo slide seria falando sobre a nota técnica, que eu vou ser sincera, eu mesmo não tinha conhecimento. Quando eu fui pesquisar aqui para apresentar para vocês, que eu pude me deparar com essa nota técnica e perceber que a gente tem esse ponto de apoio aqui, né? Para caso a gente fique com dúvida no serviço que eu estou querendo contratar, se ele é continuado ou não, a gente tem essa nota técnica da própria UFJF, que ela, inclusive, é recente, agora de agosto, que inclui todos a lista de serviços contínuos, né, que são considerados contínuos aí para a universidade. Então, pode ser acessado no nosso site, tá aqui o link, e vou abrir aqui para vocês verem. Essa nota aqui. Gente, espera só um minutinho que a Priscila vai voltar, tá? Espera só um pouco. Bom, deixa eu ir falando, então, enquanto ela não volta. Essa nota técnica, ela é como é que fala? Refeita todas as vezes que é preciso inserir um serviço como contínuo. Por isso que ela está com essa data agora tão recente, tá? Porque foi incluso o serviço de manutenção de máquina de costura, que não estava lá, e aí o CONDE fez uma nova portaria. Mas essa portaria antiga já tem alguns anos, e ela volta e meia reeditada quando a gente sente a necessidade de incluir algum serviço ali. Então, assim, é aquilo que eu falei, ela não é taxativa, ela vai sendo aumentada à medida que a instituição for precisando. E deixa eu só ver se a Priscila está voltando.
Ô, gente, desculpa, a Priscila realmente ainda não voltou, não, mas eu vou continuar falando aqui. Bom, o serviço continuado com dedicação de mão de obra exclusiva, que a Priscila falou antes, são as terceirizações, e a gente tem sempre uma comissão específica que fica mais ou menos por conta disso. Aquelas planilhas de custos que tem que fazer, que são mais complicadas e tudo mais, na verdade, quem acaba fazendo o pesado mesmo é o pessoal lá da gerência financeira dos contratos de terceirização, que é a Elisângela com a equipe dela. E o serviço continuado, sem dedicação de mão de obra exclusiva, é aqueles que quase todas as unidades pedem, que tem o serviço de lavanderia lá da Faculdade de Medicina, as manutenções de equipamento, a detetização, não, continuado a detetização só se for do campus. Então, assim, tem uma gama imensa que nessa nota técnica a gente consegue ver. O serviço não continuado, a gente vai ter calibração de equipamento, a manutenção corretiva de algum equipamento, alocação da beca. Voltou, dona Priscila? Então, Cecília, eu só não estou conseguindo compartilhar minha tela aqui, não sei por quê. Mas aqui, agora você ia falar sobre o termo de referência, né? Eu queria mostrar aqui para os nossos requisitantes um termo, eu peguei até o de serviço não continuado, e ia mostrar aqui mais ou menos para eles o que deve ser preenchido, o que deve ter mais atenção no preenchimento, o que não. Você quer Priscila, enviar algum documento para a gente compartilhar? De repente é uma. Se quiser, manda para a Cecília, que a Cecília me manda aqui pelo Zap, eu consigo compartilhar. Tá. Exatamente isso que eu ia sugerir, Priscila. Se quiser também mandar uma coisa, estou à disposição. Deixa eu ver se eu consigo mandar para a Cecília aqui. Cecília e Priscila, eu tenho uma pergunta específica sobre esse serviço continuado e não continuado. Vocês preferem que fale tudo no final? Eu acho que é melhor, porque senão daqui a pouco começa a surgir dúvida da sua dúvida, e aí começa a embolar o meio de campo. Tá certo. Agora, se até falar uma coisa que aconteceu num pregão hoje, que a gente abriu, já que a gente está esperando aqui, só para vocês verificarem como é importante o trabalho da precificação que vocês fazem. A gente abriu um pregão com 63 itens hoje. Foi até a Priscila que abriu. 62 foram desertos. Imagina. O pregão, um item só que teve cotação. E aí a Priscila negociou. Voltou. Ótimo. E aí a Priscila vai conseguir este item. Então, assim, só para reforçar como que a gente precisa de ver essa questão do preço. Não é só, de repente, pegar no painel, mas, de repente, vamos tentar fazer uma cesta, usar o painel, pega 2 preços do painel, um preço da internet, alguma coisa assim. Aí, Priscila, volta aí. Então, consegui voltar aqui, né? A Cecília adiantou, nossos próximos slides era exatamente o que ela falou ali, sobre a diferenciação de um serviço
com dedicação de mão de obra exclusiva, né, onde os empregados da contratada, eles ficam à disposição nas dependências aqui da universidade, são todos esse aqui, ó, não compartilha recursos humanos, a contratada possibilite fiscalização pela contratante, isso tudo aqui é característica do serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra. Os nossos exemplos, né, mais usuais aí são os serviços de portaria, de limpeza e conservação, de vigilância. Eu não vou me ater nesses termos de referência, nessas planilhas que são necessárias, porque como a Cecília disse, a gente tem uma equipe já assim que é preparada para isso, né? Só fazendo um pormenor aqui, que a outra Priscila, ela comentou comigo, que acho que a gente deveria falar sobre isso, sobre os prazos, né, gente? Principalmente para esse tipo de contratação maior, assim, precisa ser feito com um tempo ali de planejamento maior, né? Inclusive os serviços mais simples mesmo, eu acho que quando o requisitante responsável for planejar, for propor esse tipo de serviço, precisa de pelo menos uns 4 meses de antecedência. Não é querer o serviço e ele vai ser executado amanhã ou semana que vem, porque realmente é demorado preencher todos esses documentos, né? Entender exatamente o serviço, fazer a pesquisa de mercado, isso tudo demanda muito tempo. Continuando aqui, né, os serviços continuados sem dedicação, a Cecília falou ali também os exemplos, serviço de lavanderia, locação de máquinas, né, deixaram as necessidades do órgão, não pressupõe disponibilização contínua e permanente do empregado. Se ele não está aqui o tempo todo empregado, então é continuado sem dedicação de mão de obra exclusiva. O serviço não continuado, eu acredito que seja o que os requisitantes assim mais demandam da gente. Porque nos outros casos já é a Proinfra, já é uma coisa que acontece, vamos supor assim, não seja todo ano, porque tem a prorrogação dos contratos, né? Mas já tem os órgãos específicos, mas alguns os serviços não continuados, geralmente eles surgem mais, como eu vou dizer assim, de imprevisto, né? Pode acontecer. E esses serviços são que tem como escopo a obtenção de produtos específicos em um período pré-determinado. Por exemplo, quando eu vou fazer uma detetização, eu sei que vai precisar vir ser aplicado produto 4 vezes no ano, né? Então, eu vou ter um contrato de 12 meses, mas que a empresa vai ter que vir ao FJF 4 vezes, né, durante esse ano, alguma coisa nesse sentido. Então, eu tenho bem definido isso. E eu preciso ter bem definido isso para poder fazer um termo de referência em que a empresa saiba onde ela está entrando. Espera aí, eu vou ofertar um serviço, mas pô, ele precisou de coisa a mais ali. A gente pode fazer aditivo, tem essa possibilidade, mas geralmente para compor o preço, para saber exatamente o que o requisitante precisa para a empresa poder ofertar um serviço adequado, isso precisa estar bem fundamentado no termo de referência, né? Aqui eu trouxe um link, gente, que vai estar acessível também, de umas perguntas e respostas sobre a IN 05, que eu achei muito, muito útil, assim, me ajudou muito a montar essa apresentação e a entender mesmo essa questão dos serviços na UFJF. Na verdade, esse link é da Fiocruz, mas é a interpretação da IN 05 que a gente usa aqui também, né? Então, aí como eu tinha falado com a Cecília, que é para finalizar, eu gostaria de mostrar em si o termo de referência, porque aquele modelo lá da GU, que quando a gente abre, a gente fica morrendo de medo, porque tem cheio de nota técnica, eu não tenho nem noção do que está falando aquilo. Ele é gigante por causa daquelas notas, né? Mas como eu coloco aqui na frente, as notas explicativas, às vezes, elas assustam a gente, mas na maioria das vezes ela está ali para instruir, para ajudar, entendeu? Então,
eu indico sempre ler as notas com bastante calma, atenção, e claro, no final, todas elas têm que ser removidas, tá, gente? Para mandar para a gente aqui sem as notas. É só para ajudar mesmo vocês a preencherem o termo. Deixa eu voltar aqui. Tomara que não interrompa de novo, porque eu vou ter que compartilhar agora. Eu vou compartilhar agora o termo. Eu abri aqui um termo de referência. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem, de serviço não continuado. Aí, nossa, mas é só por causa dessa notinha de rodapé aqui que eu preciso usar um modelo diferente? Não, porque essa notinha aqui indica qual é o modelo, e esses modelos são muito diferentes. O que já vem pré-preenchido, o que eu preciso mudar. Então, se atentar bastante a isso aqui. E lembrando sempre, aumentei bastante aqui para todo mundo ver. Né? Atualização. Sempre procurar a última atualização, tanto no nosso site quanto no site da AGU, você encontra. Confirmar se o serviço aqui é o modelo correto, continuado, não continuado, de bens, de serviço, né? Tudo isso altera o que eu preciso preencher aqui. Então, vamos lá. Como eu disse sobre as notas técnicas, elas, num primeiro momento, assustam a gente, mas estão aqui só mesmo para ajudar, esclarecer. E elas têm que ser retiradas, né? Todas elas, no final, quando a gente for enviar quando vocês forem enviar aqui para a COSUP. O primeiro ponto a se preencher aqui, olha, o objeto. Já começa com um monte de tabela que eu posso tirar. Por exemplo, ó, ou eu vou usar essa, ou essa aqui. Tem muito disso no termo de referência. E eu tenho que entender qual que eu vou deletar, né? Ou um ou outro. Nesse caso aqui, eu vou... Geralmente, a gente usa o valor de referência amostra, né? Que eles falam. Então, eu tiro aqui, que aqui não me dá valor de referência. Eu quero que a firma saiba o meu valor de referência. Geralmente, a gente prefere, porque fica mais rápido, mais fácil de se lidar. Então, eu tiro essa tabela aqui. Essa próxima tabela fala sobre órgãos gerenciadores e participantes. O que é isso? É quando eu tenho um SRP. E, geralmente, serviço é uma coisa muito específica. E aí, dificilmente, eu vou ter órgão gerenciador e participante. Então, eu tiro isso tudo aqui também, ó. Olha como já facilitou minha vida. O objeto da licitação. Isso aqui, esse é um dos itens mais importantes. Tem que estar bem descrito. Assim como o material também tem que estar bem descrito para a firma que for ofertar, saber exatamente o que ela vai precisar ofertar, né? Do que a universidade precisa. Aqui um outro tópico que também geralmente existe dúvidas, né? O regime de execução. Em geral, a gente usa empreitada por preço global, que é quando a gente paga, quando a gente está bem definido o que a gente precisa, né? Qual a empreitada que a empresa vai precisar executar. Quando é preço unitário, geralmente relacionado a obras, quando eu não consigo formalizar exatamente o que eu preciso, então eu faço por valor unitário. Esse tarefa ou empreitada integral aqui também não são usuais. Assim. Então, o que a gente usa mais é empreitada por preço global.
A vigência do contrato. Isso aqui você precisa preencher. E é uma coisa que só o requisitante vai saber exatamente, né? Nota técnica aqui para ajudar a gente, né? Mas eu, depois de ler ela bem atentamente, eu deleto também. E olha como já vai ficando mais simples, né? O que no primeiro momento parecia um bicho de 7 cabeças vai sendo simplificado. Justificativa e descrição da solução. Geralmente, quando eu fiz o meu estudo técnico preliminar, eu coloquei essas justificativas, essa descrição. Caso eu não tenha colocado, gente, tem que inserir aqui. É muito importante tanto a justificativa quanto a descrição da solução. Mas caso ela esteja no ETP, não precisa repetir, é só falar que tá lá e a gente confirma depois, porque a gente confere a documentação, tá? Essa questão da classificação do serviço e forma de seleção do fornecedor. Muita gente, não existe. Isso é um grande problema, né? Não existe um modelo para dispensa de licitação nem para inexigibilidade, o modelo da AGU. Então, os requisitantes, quando vão fazer uma inexigibilidade ou uma dispensa, eles têm que usar o modelo para pregão. E aí fica aqui, né, que a licitação vai se dar por meio de pregão, sua forma eletrônica. Mas quando você sabe que não é pregão, eu sei que é uma inexigibilidade de licitação, eu posso vir aqui e alterar, entendeu? Na verdade, eu devo fazer isso, porque facilita aqui quando chega para a gente aqui na COSUP, tá bom? Eu separei esses itens aqui, eu até mostro na apresentação, depois que eu voltar lá. Requisitos da contratação, critérios de sustentabilidade, vistoria, modelo de execução, materiais a serem disponibilizados e informações relevantes para o dimensionamento da proposta. Até esse item 10 aqui é muito específico e é muito importante que o requisitante preencha isso de forma, como é que eu vou falar, racional, né? Eu preciso que todas essas informações estejam no meu termo para a firma que for ofertar saber exatamente do que ela precisa, entendeu? Às vezes é uma manutenção, com um exemplo de manutenção, que eu quero que a firma forneça o material, tem que estar aqui, entendeu? Materiais a serem disponibilizados. Quantas vezes ela vai precisar vir ao FJF para fazer esse serviço? Isso tudo tem que estar bem discriminado até esse tópico 10 aqui. A partir desse tópico 10, já são informações mais genéricas, que eu não vou precisar ficar alterando de termo para termo, entendeu? Só se for alguma demanda mais específica. E daí para frente, eu vou me atentar ao quê? Nesses itens que tiverem destacados, ou em vermelho, ou em negrito, em amarelo aqui, para ver se eu mantenho no meu texto ou não. O que está em preto, eu vou manter, entendeu? Eu não preciso tirar isso, porque são as legislações, tudo que a AGU considera importante de ter. Outra coisa que tem que se atentar, quando eu tiver esse ou, eu preciso escolher ou uma coisa, ou não será admitida sob contratação, ou será nas seguintes condições. E aí eu tenho que preencher quais são essas condições. Mas então, sempre que tiver aqui o vermelhinho itálico, ou com a cor de fundo aqui amarelo, eu paro, leio, vejo o que cabe na minha contratação, o que não cabe. Mas, do mais, eu acho que a parte mais importante do preenchimento é aquela ali de cima que eu mostrei. Aqueles tópicos. Só para finalizar aqui, o termo... Essa parte toda que está em texto preto, eu não preciso alterar, eu mantenho. Mas as partes em vermelho, eu vou lá, leio, vejo o que eu altero, o que eu não altero, o que vale para o meu caso, o que não vale, o que não for válido, eu posso tirar.
Lembrando, o que tiver em destaque. Eu vou chegar aqui só no final para só lembrar mais uma vez, como eu falei na outra, todo termo de referência precisa ser assinado, tá, gente? Por favor, a gente recebe muitos termos de assinatura e aí atrasa muito o nosso processo, ter que ficar voltando, pedindo para confirmar ou não. Então, lembre sempre de assinar. Hoje em dia, a gente até conversou com o Dudu, um dos nossos requisitantes aqui, ele mostrou para a gente que no meugov.br você consegue assinar documentos de forma eletrônica sem precisar de token, né, de certificação digital, que facilita bastante, que a gente precisa imprimir, escanear, e para assinar e escanear. Deixa eu só voltar para a apresentação aqui, para a gente fechar e abrir para as dúvidas. Então, aqui, ó, os slides finais foi o que eu falei ali no termo, né, que eu estava mostrando. E no final aqui eu deixo os links para busca de mais conhecimento, né, a legislação, perguntas, blogs, e, claro, nosso site, como eu disse, ele está cada vez mais completo e a gente está se esforçando aí para tornar ele uma ferramenta mesmo que possa ajudar cada vez mais vocês, incluindo essa apresentação, os modelos que eu falei no começo vão estar disponíveis lá também, esse vídeo, né, que infelizmente, vocês desculpem aí, deu um agarrado no meio, mas eu espero que possa ajudar vocês. Agora a gente pode abrir para as dúvidas, né, para as perguntas, para os questionamentos. Cecília, pode... Só lembrando que a gente, o ano que vem, vai voltar a fazer várias palestras dessas, né, porque a lei está mudando, e com isso vai mudar algumas rotinas, e os modelos da AGU vão mudar em tudo, tipo, vão mudar os termos de referência, vão mudar os modelos de editais, os modelos de minuta de contrato, tudo ajustado para a nova lei. Então, a gente vai empreender um esforço no início do ano que vem para poder assimilar a nova lei, né, com todos os seus detalhes, fazer cursos de capacitação, para poder trazer isso tudo para vocês, porque vamos ter em breve mudanças. Não que o que a gente esteja vendo hoje está sendo perdido, não, porque esse conhecimento, com certeza, a gente vai usar na nova lei, mas tem minúcias que vão ser alteradas. Aí agora a gente fica à disposição de vocês para perguntas. Obrigado aí, Cecília, Priscila. Tinha uma servidora, Monique, se não me engano, queria fazer uma pergunta, se quiser iniciar por ela. Oi, boa tarde. Primeiramente, obrigada, Cecília, Priscila, a vocês também da Progep por esse projeto e esse trabalho. Tem sido muito bom para a gente aprender todos esses processos. Cecília, como eu tinha adiantado, Priscila também, estou direcionando a vocês duas, como eu tinha adiantado, a minha dúvida é sobre esse serviço continuado e não continuado. Só para colocar um cenário para vocês, em 2018, a gente discutiu lá na Faculdade de Comunicação a possibilidade da gente ter esse serviço continuado como uma manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de áudio, vídeo, foto. A gente chegou a pegar modelos de termo de referência, claro que já atualizou um monte de coisa, mas a gente pegou modelos, outros termos de referência, a gente chegou até na etapa de orçamentos, só para ter, assim, uma base, né? Como é que a gente faria para ter isso de modo contínuo, que é muito importante para a gente? E a gente nem conseguiu avançar na etapa de orçamentos, porque realmente as assistências, né, as empresas que fazem esse tipo de serviço são pouquíssimas em Juiz de Fora, quase nada, e também elas não passavam orçamentos para a gente, porque elas nunca tinham feito isso na vida, era meio que algo inédito, né? A gente falava, se você pudesse
ser contratada para prestar um serviço contínuo dentro de uma faculdade de comunicação, que tem ali aquele uso contínuo de câmera, gravador, itens de iluminação, né? Acredito que o IAD também tenha essa rotina. E como que faria? Qual orçamento você faria para mandar alguns técnicos, tipo, no final de cada período, prestar esse serviço? E nessa parte a gente parou, porque não tivemos orçamento, né? Mas, assim, a minha pergunta é se existe essa possibilidade da gente voltar a ter essa ideia, retomar e construir isso juntos. A gente percebe que a Facom, o IAD, acredito que o setor de comunicação e imagem institucional tem esse esse serviço continuado, tem essa característica. Mas outros setores também têm câmeras, né? Tem equipamentos de foto, vídeo, fazem eventos, né? Filmam concursos. Muita gente tem câmera, né? Muitas unidades têm câmeras. Então, para esses setores daria para fazer até como não continuado, né? Estragou, foi lá porque resolveu uma coisa bem pontual. Na Facom, isso, e o EAD também, né? Na Facom isso é bem contínuo, né? E queria saber se tem como a gente continuar a ter tentar elaborar esse termo de referência, né? Chegar a esse procedimento. E se não for possível para agora, né? Pensando num cenário mais emergencial, qual que é o procedimento hoje para essa manutenção corretiva? Qual é o passo a passo para a gente mandar um equipamento para uma assistência, para receber quantos orçamentos, volta para a universidade, a gente tem que levar pessoalmente. Como que é feito isso? E também no calendário, né? Como que está isso dentro desse calendário da UFJF? Monique, é possível, sim, ser um serviço contínuo, sem problema nenhum, porque normalmente as manutenções preventivas acabam fazendo parte desse rol de serviço continuado. A gente precisa de receber a demanda de vocês, a sinalização, que aí ou a própria Faculdade de Comunicação pede a Proplan, ou então a gente solicita a inclusão na nota técnica. O que normalmente é feito nesses serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva? É feito pelo menos uma vez por mês a manutenção, né, preventiva, e a gente faz um item na licitação que corresponde a 50% do valor final da manutenção como valor de peça. Por quê? As peças, ninguém sabe o que vai usar. E a gente também não pode colocar, sei lá, chutar um valor porque vai ser questionado. Então, você tem duas opções. Ou a gente coloca esses 50% das peças, ou você pode, sei lá, verificar quais são as peças que normalmente vão precisar de serem trocadas, orçar essas peças e aí a gente sai com esse valor. Mas aí eu acho que dá um pouco mais de trabalho, eu não sei se vale a pena ou não, se essas peças correspondem a mais de 50% de um serviço normal de manutenção. Agora, a questão dos orçamentos, eu concordo com você que é uma parte mais chata. Por quê? Às vezes na cidade, infelizmente, não tem uma manutenção específica daquele equipamento. Tem vários equipamentos de laboratório que são assim. E aí, o que o pessoal faz, às vezes, é falar assim, olha, não está funcionando isso daqui parou de acender, aí parou de, sei lá, de fazer tal barulho, e aí quem lida com a máquina já consegue entender o que pode estar estragado, mas pode ser que na hora que vai fazer a manutenção corretiva, encontre mais alguma outra peça que precise ser trocada. E aí, se tiver dentro dos 25%, a COES até consegue fazer uma emissão de empenho para poder cobrir
se esse valor ficar nos 25. Caso contrário, a gente tem que comprar a peça para depois conseguir terminar de fazer manutenção. As manutenções são chatinhas. É um calcanhar de Aquiles, não é só aqui no FJF. Eu participo de alguns grupos de contratação exclusivos para governo federal, tem outros exclusivos de universidades federais, institutos federais, e assim, todos nós passamos pelos mesmos problemas com relação à manutenção. Tá? Mas é isso. Vocês tendo a vontade, com certeza a gente consegue. Tá? Eu consegui te explicar? Conseguiu sim, Cecília. Eu perguntei em relação na inexistência dessa possibilidade hoje, qual que é o procedimento? Estou com uma câmera ali parada, estragada, ela é essencial para o laboratório funcionar. Como que eu faço hoje? Como é que esse procedimento está dentro do calendário atual da universidade? Bom, desse ano, tipo assim, como a gente já está no final, na verdade o calendário já acabou, mas se são coisas emergenciais, lógico que a gente vai fazer, não é o problema. E aí, mesmo sendo, vamos dizer assim, uma necessidade, a gente precisa dos 3 orçamentos e do termo de referência. E aí, ainda que a empresa não consiga contratar conosco no futuro, porque ela não tem documentação, se você conseguisse que ela te desse o orçamento e tipo assim, precisa de trocar a rebimboca da parafuseta, não sei que tem numa câmera, aí não dá nem para imaginar. Tá precisando de trocar, sei lá, mais ou menos as peças, porque isso serve para a gente poder fazer depois uma dispensa e conseguir que a empresa que vai ganhar, ela consiga resolver o problema mais ou menos com aquele valor. Você me entendeu? Entendi sim. Obrigada. Nada. Estamos aqui abertos. No chat não tem nenhuma pergunta. Alguém quer fazer? A pergunta ao vivo e a cores, aproveita que a Priscila está aqui. Aproveita o momento, né? O Arlen, agora ninguém tem que perguntar de tão difícil. Na hora fica chateando elas, coitadas. Isso é verdade. A gente passa à disposição. Silvina... Mas é o que a Priscila falou, cada caso é tão específico, aí, por mais que a gente estude, guarde os links, é um detalhezinho, né, Cecília? Tem que ficar chateando elas. Desculpa já de antemão, hein? São muitos detalhes mesmo. Olá, boa tarde a todas, a todos. Obrigada por mais uma reunião. Ajuda a compreender cada vez melhor, porque, como falou a Priscila, o ano passado, quando li todas essas notinhas, eu quase queria desistir. Então, obrigada pelos comentários. 2 coisinhas. Uma que foi falar recém, né, de que o calendário já está fechado para fazer contratações. Por exemplo, no caso nosso, seria livros, né? Mais um pregão para livros. Já está fechado? Não, Silvina, a gente, tipo assim, o calendário, na verdade, fechou, mas como o governo ainda não apontou, sinalizou qual que vai ser a data final de empenho, o SIG ainda está aberto. Então, assim, quem enviar ainda coisa para a gente ainda vai executar, não tem problema nenhum, não. Agora, quando o governo sinalizar, normalmente eles sinalizam que vai ser uma data até meados de novembro, ou então no início de dezembro. Mas esse ano, com essa confusão de eleição, a pandemia e restrição orçamentária e tudo mais, eles não sinalizaram nada. Tá, beleza. Então, se você ainda tiver alguma coisa que precise de fazer, a gente está aqui. Tá bom, ótimo. E depois a outra questão é o que Priscila falava, né, aquele ponto 1.5 de vigência do contrato, né? Aí é uma estimativa, né, sempre, porque,
por exemplo, nós não sabemos todo o processo de demora até o pregão ser oficializado, né? Então, como podemos calcular esse prazo? Por exemplo, num livro, em geral, é 1 ano, né? Mais ou menos. Ah, mas o contrato, tipo assim, o prazo de vigência que a termo de referência fala é após o término da licitação. Esse prazo interno, ele não é contado para nada, não. Ah, tá, perfeito. Tá? Entendi. Obrigada, tá? Nada. Josilene, Olá, boa tarde a todos. Cecília, minha dúvida é a seguinte: na farmácia universitária, nós temos alguns serviços que são exigentes da vigilância sanitária. A gente é obrigado a fazer todo ano o mesmo serviço por questões sanitárias. Que é o controle de pragas, que a Priscila citou, que são 4 aplicações anuais, calibração dos equipamentos e vidrarias, essas questões. Nesse caso, como a gente tem que contratar o mesmo serviço todo ano, a gente consegue incluí-los na nota técnica de continuado para fazer uma prorrogação desse contrato, ao invés de ficar refazendo o pregão todo ano, ou não se encaixa nisso? Encaixa sim, Josilene, com certeza. Eu acho que vale, de repente, vocês encaminharem, tipo, faz um e-mail para o Plan, encaminhando que todos os anos vocês fazem o contrato desses itens aí e pede para incluir na nota técnica, porque aí, soltando a nota técnica, a gente já abre como serviço continuado, que realmente melhora a vida de todo mundo. Tá, eu vou passar para a gestão da farmácia e pedir para eles entrarem em contato, então, com o e-mail. Tá, joia. Obrigada. aqui no chat, Cecília, o Eric está compartilhando uma experiência. Ele diz que quando ele vai montar os termos de referência, ele usa os termos de referência de outras instituições, que ele busca lá no Comprasnet, e ajuda a materializar as notas da AGU. Então, vocês aí que sempre utilizam, só para concordar ou não com ele aí. Eu sei hoje o que a Priscila falou, às vezes vale até a pena dar uma olhada lá na nossa página, porque lá tem todas as licitações que foram feitas ou estão sendo feitas. E aí, como tem o material ou o serviço, dá uma clicada lá, porque aparecem todos os documentos do SEI. E aí fica mais fácil, né? Ajuda bastante. Inclusive, às vezes, né, quem sabe, até uma pesquisa de preço, né? Otávio? Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, Warlison. Boa tarde, Priscilas. Primeiro, agradecer mais uma vez a equipe da COSUP, porque realmente, principalmente nesse ano em que eu estou, pela primeira vez, eu estou lotado no Fórum da Cultura e pela primeira vez eu estou lidando com a questão das compras. Eu já incomodei a Cecília algumas vezes, a Priscila também, e a disponibilidade e o carinho de vocês é muito importante nesse processo que é tão complexo para a gente que não está acostumado com isso. Muito obrigado. Eu tenho algumas questões que eu vou tentar resumir, mas a primeira delas é sobre a questão da dispensa de licitação, que a gente ainda está num cenário em que a gente está trabalhando com a Lei 8666, não sei se do ponto de vista do valor das contratações, esse valor vai ser alterado com a Lei 14133, que vai estar vigente a partir do ano que vem, mas eu queria saber qual é o critério para que a gente possa fazer uma dispensa de licitação. Eu falo isso porque o Fórum da Cultura é uma casa centenária. Se a gente olhar a casa toda, ela precisa de muita coisa, ela precisa de muito serviço, ela precisa de muitas manutenções. E aí eu queria saber o que a gente pode considerar, o que a gente pode fazer uma dispensa de licitação, o que a gente precisa necessariamente entrar num pregão, enfim, numa licitação, e qual que é o valor, e como é calculado esse valor. Esse valor é para a universidade, ele é por setor, ele é para a pró-reitoria, como é que é calculado esse valor? Essa é uma das dúvidas. A outra dúvida, você quer responder e depois eu falo sobre as outras dúvidas, Cecília? De repente, pode dizer. Essa dúvida é assim, a gente faz para a universidade inteira, inclusive para a GV. Então, assim, dependendo da manutenção,
Se não for uma coisa muito específica de vocês, eu tenho que pensar no todo da instituição. E, às vezes, o que seria uma dispensa a princípio, ela não vai continuar sendo. Entendeu? Otávio? Oi, Cecília, eu tinha perdido a sua fala, não consegui compreender. Não. Olha só, o que eu estou falando é o seguinte, que a gente tem que pensar no todo da instituição, inclusive com campos de GV. E que, dependendo da manutenção, a gente já sabe que, historicamente, alguns setores sempre requerem. Então, eu preciso, assim, de saber exatamente o que seria demanda para a gente poder verificar se encaixaria ou não. Vou te dar um exemplo. A gente está com uma questão de uma climatização lá no MAN. É uma coisa muito específica. Então, se o valor ficar dentro do valor de dispensa, a gente vai fazer uma dispensa, porque eu sei que isso não vai ocorrer em outro setor, entendeu? Entendi. A gente tem alguns. Fala, desculpa. A gente tem algumas manutenções, eu digo isso, mas é mais para a gente se preparar para o planejamento, porque eu cheguei no meio da pandemia, esse ano eu entendi como é que é o funcionamento, então para o ano que vem a gente vai tentar sistematizar e, se Deus quiser, teremos algum orçamento para a gente poder trabalhar e fazer essas manutenções que a casa precisa. Mas eu falo mesmo para a gente poder, quando sentarmos para conversar sobre isso, para a gente saber o que a gente... o que é mais especializado e realmente a gente precisa especificamente para o fórum e o que a gente realmente pode mandar para a licitação. Mas se isso é avaliado por vocês, a gente faz um contato prévio com vocês sobre determinada demanda e faz essa consulta. Com certeza, pode entrar, sim. Beleza. Uma outra dúvida que eu tenho, Cecília, sobre a questão do PGC. Na última reunião, você havia comentado que o PGC de 2023 seria aberto para uma revisão esse ano, muito provavelmente nesse mês de setembro. Já aconteceu essa janela? Ainda vai acontecer? Nós vamos ser informados? Como é que está isso? Vai começar semana que vem. Ela vai começar semana que vem, vai até, se eu não me engano, meados de novembro. Mas a gente vai ver se encaminha um ofício pelo SEI, que aí todo mundo fica sabendo. Perfeito. É porque realmente a gente, quando fez o planejamento, a gente pensou muito em material permanente, mas a gente não teve tempo de fazer o planejamento exatamente da prestação de serviços, dos materiais de consumo. Então a gente precisaria fazer essa revisão. Mas obrigado, ótimo. A gente vai pensar nisso. Uma última dúvida, Cecília, é sobre a questão de prestação de serviço. Nós estamos passando por um momento de término do contrato dos nossos funcionários terceirizados, né, no âmbito da Pró-Reitoria de Cultura. E está sendo preparada pela fiscalização técnica uma nova licitação, um novo termo de referência, todo o processo está sendo feito e está todo mundo muito envolvido nessa questão para que a gente consiga cumprir esses prazos. Mas, levando-se em consideração que pode haver uma impugnação, que pode acontecer alguma questão, alguma intercorrência no meio desse caminho, a minha pergunta é a seguinte: existe uma resolução, que é a Resolução 01 de 2022, que fala sobre a contratação de pessoas físicas. Em havendo algum problema com essa licitação que venha a atrasar, porque um atraso nessa licitação pode vir a inviabilizar o funcionamento dos equipamentos culturais. Tendo isso em vista, é possível que a gente se utilize dessa Resolução 01 de 2022 para contratar essas pessoas físicas enquanto o processo licitatório não se conclui, em havendo algum problema com a licitação? Otávio, essa pergunta, ela é muito difícil de ser respondida, mas a administração superior, ela está ciente da necessidade, da urgência, e está ciente de todos os riscos que envolve,
porque não é só essa licitação que a gente está para sair de terceirização. Então, assim, nós estamos trabalhando em conjunto, o pessoal da Elisângela, a gente, contratos, a Procult, e é o que eu falo com o Tanuri, a gente tem que ter o pensamento positivo de que tudo vai dar certo. Eu só desisto quando realmente não dá certo. Então, para mim, a gente tem tempo hábil e a gente vai conseguir resolver. Agora, se o que vai ser feito depende tudo da administração superior, eu não tenho como te falar, te responder isso aqui assim, tá? Mas eu te falo que todos os esforços estão sendo envidados para a gente conseguir. Tá? Perfeito, Cecília. Na verdade, assim, eu só fiz esse questionamento não por nenhum questionamento com relação ao trabalho nosso, que a gente sabe, acompanha esse trabalho todo, a gente sabe que tudo está sendo feito. Mas é porque você sabe que tem algumas coisas que fogem ao nosso controle, né, que podem acontecer. Mas eu te agradeço muito mais uma vez. Envolvida. Uhum. São várias Exatamente. pessoas, vários serviços que precisam dessas pessoas. A gente está ciente. Quer dizer, todo mundo, né, do processo. Perfeito. Obrigado, Cecília, mais uma vez. Obrigado a todos. Tem o Aristides que está inscrito, mas eu vou passar primeiro uma dúvida que estava no chat aqui, tá, Cecília? Vou ler ela aqui, peraí, só um minutinho. Boa tarde. Você está vendo? Se temos um equipamento, no caso, um sistema de acesso biométrico instalado por uma firma externa, ele parou de funcionar. Eu teria que chamar a firma para fazer um orçamento. Eu não sei qual o defeito nem qual peça trocar. E a firma cobra a visita só para depois fazer o orçamento. Como fazer nesse caso? Na UFJF não tem um atendimento específico, o mesmo com outros equipamentos, em que a UFJF não tem como descobrir onde está o defeito. Aí é uma dúvida pontual, né? Esse negócio de firma, ainda mais se é daqui da cidade, cobrar para poder ver que é o defeito da vontade de matar. Mas é uma coisa assim, infelizmente, que a gente também não tem como. Tipo, será que não tem ninguém que possa ver mais ou menos que defeito que é? Porque a gente também fica numa situação, numa saia justa muito grande. A alternativa é tentar buscar outras empresas que possam fazer essa visita sem certeza. Cobrar o orçamento. Às vezes, a partir do convencimento também. Aqui na Progep já teve situações também de eu preciso ir aí para fazer um orçamento. Eu falo, se você não vier aos orçamentos, você não vai poder nem participar da licitação. Então, eu preciso encontrar alguma empresa que faça essa avaliação, né? Sim. Tá, aqui depois nós temos o Sérgio também fez um comentário, Cecília. Deu parabéns, né, a Cecília e a equipe pela iniciativa, e falou que a nossa dificuldade no CGCO, ao avaliar documento de oficialização de demanda, de itens de TIC, é que geralmente o requisitante informa um número de item inexistente no PGC, ou quantitativo e valor incoerentes com a demanda. Aí acho que é uma questão de educação também, assim, de formação das pessoas, né, Cecília? Sim, é a questão que a gente está falando desde o início da questão do planejamento, que a pessoa tem que pensar mesmo, né? Qual é a realidade nossa para poder fazer uma coisa mais, como é que fala? Mais real mesmo. O Sérgio, ele de vez em quando encaminha e-mail mesmo, falando isso, ou o Zé Aparecido, que é uma coisa meio recorrente. Mas, ou seja, a gente pode, de repente, fazer, uma live, e aí a gente esclarecer também esses problemas do TIC, né? Pode ser uma. E sem falar também que o PGC esse ano, ele foi muito confuso, né? Porque a gente estava em fase de adaptação com ele e ele mudou no meio do ano, assim. Então, realmente, a gente... Inclusive, nós aqui ficamos em dúvida de como proceder em vários casos, assim, porque às vezes o requisitante tinha demanda, queria acrescentar, só que como estava em migração, não tinha como, o sistema bugado, então realmente foi complicado esse ano. Eu acredito que
se Deus quiser, ano que vem, acho que vai estar um pouco melhor, porque não vai ter essa mudança, né, no meio do ano, assim. Esperamos. Agora acho que o Aristides, não é isso? Ok, isso, Aristides. Alô, agora foi. Tudo bom? Boa tarde, agradecer a Cecília, as Priscilas, o pessoal todo aí pelo treinamento, a gente que aborrece eles o ano inteiro, aí agora a gente tem a chance de tentar não aborrecer. É mais uma ideia que eu tive, não é nenhuma dúvida, só porque falou de PGC aí, eu lembrei na última reunião dessa que teve, né, no terceiro encontro, depois eu conversando com o Newton aqui na FAO, aí eu vou deixar a ideia porque eu acho que boa parte do pessoal que está aqui deve participar da elaboração do PGC, que depois, quando sair o PAC, realmente, né, depois do PGC aprovado e virar PAC, que a gente vai fazer isso aqui na FAO, e aí fica a sugestão para as outras unidades, né, dar uma olhada no plano todo para ver o que é parecido ou igual que a gente vai comprar, né, de forma a gente combinar para fazer os termos de referência junto, porque aí eu acho que também chega para a Cecília, né, para a COSUP, tipo né, a referência de um equipamento só para comprar em mais quantidade, para facilitar. Então, é mais dar essa sugestão que a gente teve a ideia aqui, aí depois esquece, e isso não vai para frente, a gente faz aqui, mas ninguém mais fica sabendo, não faz. Então, fica essa sugestão aqui, pessoal, que elabora o PGC, que faz as compras. Quando sair o PAC, né, procura aquilo que é do seu interesse para a gente montar os termos de referência juntos, que eu acho que vai facilitar bastante as compras depois. Com certeza, facilita para todo mundo. É isso, gente, valeu. Obrigada. A Josilene levantou a mão. Isso. Eu fiquei com uma dúvida depois da pergunta do Sérgio, porque é o seguinte, a farmácia universitária contrata o sistema. E do valor que a gente achou ano passado para fazer o planejamento para o valor das cotações esse ano, deu uma divergência assim gritante, o dobro do valor, por exemplo. A gente fica amarrado ao valor que está no PGC ou a gente pode fazer o processo pelas cotações atuais? Você tem que fazer pelas cotações atuais, porque o planejamento, o valor que a gente lança ali é uma prévia. Uhum. Então, assim, ele pode ficar em qualquer valor, acima, abaixo, ou aquele valor. Mas a gente tem que colocar na licitação, na requisição, o valor do mercado ali naquele momento. Isso a gente não fica amarrado ao que foi planejado, não, né? Não. Em questão de valor, não. Mas a gente fica meio que amarrado, sim, na questão da quantidade, dos itens, isso sim. Não, a quantidade a gente sempre contratou para um ano. Ele é mais um dos serviços que a gente contratava todo ano. Sim. Ano passado a gente até tentou contratar como serviço continuado, mas não passou, não sei por quê. Foi contratado como compra de licença mesmo. Aí esse ano a gente quer tentar de novo como serviço continuado, porque ficar trocando o sistema todo ano influencia muito até no processo lá. Você tem que alimentar ele com matérias-primas, essas questões todas. Então, não está sendo muito viável isso. E uma outra dúvida minha é que essa contratação ela tem que ser relacionada com o PDI. E esse PDI novo que foi feito esse ano, eu não consegui achar ainda, eu estava até estudando isso hoje, nenhuma meta lá, objetivo, que relacionasse diretamente com essa contratação para a farmácia universitária. Como que fica nesse caso? Se eu não achar nada que relacione, eu não posso contratar? Boa pergunta. Eu vou ter que dar uma olhada. Mas, com certeza, acaba relacionando alguma coisa assim, Josilene. Me liga depois, eu mando um e-mail que a gente pensa isso. Tá, então beleza. Amanhã a gente vai continuar estudando. Tá falando que ele pode ajudar também. Uhum.
Não, beleza. Amanhã, então, a gente entra em contato para tentar. Hoje a gente passou a manhã tentando achar alguma coisa que relacionasse, mas não conseguimos ainda. Mas com certeza a gente consegue sim. Não, beleza. Tá? Obrigada. Cecílio Samir está fazendo uma pergunta aqui. Há um equipamento, osciloscópios, que necessitam de reparo, porém empresas para reparo desse equipamento somente em São Paulo. Teria que enviar o equipamento para lá para eles realizarem o orçamento. Como fica o custo do envio? Olha, eu não sei como é que as unidades acadêmicas fazem isso, porque o ICE e o ICB, com certeza, eles em algum modo que eles fazem isso, porque a gente normalmente não entra nessa questão de quando envia equipamento para poder fazer orçamento, não. Mas assim, se você puder entrar em contato ou com o Marcos do ICE, ou então com o Ronaldo do ICB, eles com certeza vão poder te ajudar melhor do que eu nessa questão. Porque eles com certeza são acostumados a fazer isso. Porque sempre tem equipamento lá nessas unidades para consertar, equipamento de grande porte, que nem tem condição de sair daqui, ou então, não sei se vai um carro da universidade, eu não sei, tem que ver. Monique? Oi, até para ajudar nessa dúvida do Samir. Eu já participei de um procedimento de manutenção de câmeras, foram mais de 10. Eu não trabalhava na UFJF na época, eu trabalhava na UFOP. Então, eu fui com o carro da universidade até Belo Horizonte. Claro que, assim, em relação a Juiz de Fora, acho que uma assistência no Rio de Janeiro facilitaria, né? Mas eu fui, levei as câmeras até Belo Horizonte, aí lá o técnico fez a verificação, passou o orçamento, voltei com as câmeras de BH para Mariana, onde eu trabalhava, e aí sim foi dado o prosseguimento dessa manutenção. Nesse caso, facilitou pelo transporte da universidade. Às vezes, né, é uma possibilidade. Eu sei que São Paulo já vira outro cenário, mas Rio, Belo Horizonte, talvez até aproveitar alguma ida de algum transporte da universidade para algum tipo de procedimento em uma dessas cidades mais próximas, já ajuda, né? Agora, se for só São Paulo mesmo, eu não sei, Samir. Mas eu acho que mesmo São Paulo, se eu não me engano, eu já ouvi alguém do CB falando que já mandou coisa para lá, mas com carro nosso. Mais alguma dúvida, gente? O Davi, que acho que é a última, ele retoma aquela questão dele, né, do orçamento prévio, né, cobra uma visita, e aí com relação à dúvida dele, ele diz que tem a necessidade de resolver rápido um conserto de equipamento, aí pergunta assim, com o PGC, o problema só será resolvido depois do processo finalizado? Não sei se você entendeu, porque eu fiquei meio perdido aqui na dúvida. Não, eu também não entendi, não. Porque o PGC é para ser prévio. Quando ele não é prévio, consegue inserir fazendo a justificativa. Então, assim, não entendi, não. Oi, o Davi levantou a mão, Davi, pode falar. Então, Davi, diga. Boa tarde, gente. Não, é o seguinte, é a questão do sistema biométrico que eu falei, né, que eu tinha comentado. Que a gente tem um problema de um equipamento que falhou, a gente tem que chamar aquela firma que instalou o equipamento, aí a firma cobra o orçamento para fazer visita, e aí então a gente já está até procurando outra alternativa aqui de instalar alguma coisa, mudar o sistema para não ter que ficar dependendo de firma externa, porque a gente não. É muito mais complicado. Mas a minha pergunta, talvez eu usei o termo errado do PGC. A minha pergunta é o seguinte: quando você precisar de resolver um serviço, de um equipamento que não está funcionando, e você precisa de contratar uma firma ou providenciar uma firma, aí você tem que fazer
você tem que montar esse processo todo, fazer esse planejamento anual, ou seja, se eu preciso resolver uma coisa para esse ano, eu só vou poder ter a solução disso no ano que vem, porque o processo é para ano que vem, o planejamento é para o ano 2023, e eu vou ficar esse tempo todo parado, esperando. É isso que é a minha dúvida. Não, entendeu? É isso que eu falei. Quando as coisas acontecem durante o ano que a gente está em execução, a gente ainda consegue incluir, só que tem que ter a justificativa. A gente não fica completamente engessado, não. Mas a gente tem que evitar que coisas dessas aconteçam. Mas aconteceu, não tem problema. Vocês vão lá, inserem e a gente executa, sem problema algum. Então, Davi, não precisa você esperar. A sua máquina deu algum defeito que não estava planejado. Foi emergencial. Você consegue incluir essa demanda emergencial no PGC. E aí, mais o termo de referência, os orçamentos, isso você precisa fazer, mas não precisa ser com 1 ano de antecedência, não. Principalmente quando acontece em caso emergencial, assim, de uma máquina estragar, que não estava previsto. Isso é emergencial. Tá, eu entendi. É porque às vezes tem umas coisas específicas aqui que a gente fica meio sem saber para onde recorrer, porque eu não sou da secretaria, eu sou técnico de laboratório. E normalmente quem faz esses procedimentos aqui da secretaria, então fica meio perdido, porque, igual, por exemplo, eu tenho um sistema de câmera aqui, o pessoal da universidade já identificou que as câmeras estão funcionando, tem um computador que tem um equipamento que dá acesso às câmeras, mas a pessoa da informática não sabe, não tem condição de saber o que está com defeito. Então, assim, simplesmente a gente não sabe como resolver. As câmeras estão funcionando, o computador está funcionando, mas tem alguma coisa entre o computador e as câmeras que não está. Aí eu não sei quem procurar, não sei. Esse negócio das câmeras do computador, tenta procurar o pessoal da Proinfo, o Rafael. Não, pois é, já procurei. Eu já procurei. Eles falam assim que eles não têm peça para poder fazer teste no computador para poder resolver esse problema. Então, sim. O Rafael não é da informática, não. O Rafael, ele é engenheiro eletricista. Do pessoal das câmeras, não é isso? Ele estava trabalhando com o pessoal dessas câmeras que foram postas. Então, ele mesmo já veio aqui, olhou, fez essas câmeras, está tudo ok. Tem que ser o pessoal da informática. O pessoal da informática, senão não tem que ter como resolver. Ou seja, então eu estou com as mãos e os pés amarrados. Entendeu? Mas agradeço vocês aí pelo... Depois eu vou trocar uma ideia com o Rafael, qualquer coisa eu peço para ele te procurar, tá bom? O Rafael já veio aqui, eu já conversei com ele. Entendeu? Tá uma situação... De repente eu troco uma ideia com ele para ver, a gente, às vezes, conversando, tem dá um insight qualquer. E qualquer coisa, assim, que vocês tiverem dúvida, que aconteceu, não sei o quê, a gente está aqui, gente. Não... Pode ligar, pode vir aqui, mandar e-mail, sem problema algum, que eu sei que às vezes acontecem umas coisas esquisitas, doidas, igual a essa, a gente conversando, às vezes tem uma ideia. Tá, beleza. Tá bom, obrigado. Monique, você levantou a mão novamente? Levantei. Surgiu uma dúvida aqui, rapidinho. Queria perguntar para vocês qual que é a questão do serviço que entra em treinamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos, em 2019, uma alteração total dos equipamentos dos estúdios de TV. A gente teve até a previsão de treinamento, mas na época o orçamento não deu para fazer os treinamentos e tudo. Hoje, a gente sinalizou, assim, havia possibilidade de instalar esse estúdio com os serviços terceirizados que nós tínhamos, mas agora nós não temos mais. E hoje o estúdio está parado, desmontado. A gente não sabe como proceder. Mas, assim, seria um serviço a instalação do estúdio, beleza, um serviço pontual. Foi lá, instalou,
né, que é uma coisa bem especializada, instalou, mas para continuarmos operando ali aqueles equipamentos, a gente passaria por um treinamento. Então, eu penso assim, seria um outro serviço, né? Eu estou pensando certo? Entraria nesses procedimentos que vocês explicaram aí ou não? Não tem nada a ver? Sim, a gente de vez em quando faz treinamento, sim, não tem problema nenhum, não. A gente faz a contratação do treinamento. E aí a gente só precisa saber se é com uma empresa específica, ou se você consegue pegar orçamentos com empresas diferentes, que dê o mesmo treinamento, entendeu? Entendi. No caso, a gente tem até pessoas, né, quer dizer, pessoas que trabalhavam com a gente que poderiam dar esse treinamento e tal, ou empresas na própria, em Juiz de Fora mesmo, eu acredito que seja possível, né? E, assim, são equipamentos, para a gente é tudo muito novo, né? Mas, assim, eu acho que já atenderia também outros setores, por exemplo, IAD e imagem institucional. Já sei que há essa demanda, então não é só da Facom. Entendi. Mas aí vocês veem direitinho o que seria o treinamento e como que isso poderia ser dado. Aí, pelo que você falou, pode ser dado por várias empresas, no caso do ramo. E aí ver quanto que isso ficaria. Sim, aí eu faço o Entendeu? procedimento igual vocês explicaram, para qualquer Sim. outro serviço. Sim. Né? Termo de referência, Exatamente. tudo. E tem que estar lá no PGC, né? Isso. Tá certo. Lembrando que todo o custo de capacitação e treinamento tem que estar previsto também no PDP, que é o Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Quando faz uma contratação de empresa, né, a Proplan sempre encaminha a Progep para avaliação. Se aquilo não tiver previsto no PDP, e a gente não autoriza, não. Então, quando a gente lança o PDP, que ele é anual, ele precisa, de fato, estar previsto lá na unidade de que tem aquela previsão para o ano seguinte de um treinamento específico para aquela área X, entendeu? Aí envolve um pouquinho de Progep também. Aqui, então, eu já para... imaginei, Alisson. Precisa sim. Indo aqui, só para encerramento, então, que o Sérgio ofereceu ajuda, tá, Josilene, para vocês aqui no site, ela disse que poderia ajudá-los com relação ao PDI, que é procurar e te ajudar aí. E com relação ao PGC, de TICs, né, já fica aí o pedido, né, Cecília, a gente pode organizar um próximo encontro também para falar sobre o PGC, especificamente sobre TICs, né, eu acho que é uma demanda para toda a universidade, né, a gente ficou aí 2 anos de pandemia, voltamos sem orçamento, na perspectiva de ano que vem poder comprar, ou pelo menos fazer um planejamento com toda essa tecnologia, a gente já não está usando muito papel, mas com certeza computadores, notebooks, a gente vai precisar adquirir, né, então, a gente pode depois conversar sobre esse tema, né? Já fica a sugestão aí para um próximo encontro. Não tem mais nenhum inscrito, o site aqui também está tranquilo, o chat está tranquilo. Eu queria agradecer, Cecília, Priscilas, mais uma vez aqui pela disponibilidade, foi muito bom, né? A gente teve um quórum também muito significativo. Eu só queria deixar uma informação para vocês, que lá no site da Progep, tem agora uma abinha lá que chama capacitações, e todas essas lives, né, os encontros de gestão, mais uns cursos, a gente tem feito um repositório de gestão com várias informações, então na parte de capacitação já está disponível também as outras lives, os outros encontros que a gente está fazendo, então tem uma série de materiais que estão sendo produzidos para ficar disponível lá na parte da capacitação. E também convidá-los ao próximo encontro de gestão, né, que vai acontecer em outubro. A gente vai falar um pouquinho para a área acadêmica também. A Progep, junto com a Proex, vai falar sobre a curricularização da extensão. Está sendo muito discutido isso no âmbito de cada unidade. Tem vários fóruns e, né, as unidades estão se organizando para discutir o tema e organizando isso nos currículos. Então, no dia 17 de outubro, também já fica o convite, a gente vai fazer ampla divulgação, a gente vai falar sobre a curricularização da extensão, tá? A Proex, junto com a Progep, vai estar falando sobre o tema.
E, no mais, então, agradeço a participação de todos, agradeço aí a presença do NUPLA, né, na organização, nos contatos todos, para a gente poder fazer esse encontro de gestão, e a presença de todos. Cecília, Priscilas, muito obrigado, um abraço aí para todos vocês, agradecemos a presença de todos. Gente. E a gente, quando fizer alguma outra live, alguma coisa assim, você pode deixar que a gente vai mantendo todo mundo avisado. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Beijo, gente. Um tchau. abraço. Não deixe de assinar a lista de presença e nem de avaliar o encontro. Obrigado. Tchau, tchau.